Ai, que legal. Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa palestra desta noite, dando continuidade à programação do nosso 6º mês espírita de Venceslau Braz. Agradecemos imensamente a presença de cada um aqui hoje, nesta noite, e de modo especial o nosso palestrante que veio aqui, Luiz Antônio, que sempre está nos ajudando também aqui na tarefa na Casa Espírita. Todos os que nos acompanham também pela internet, os internautas, muito obrigado por estar nos acompanhando conosco, também a palestra desta noite. Vamos fazer a nossa prece inicial então, rogando ao Mestre Jesus, que nos abençoe a todos, para que possamos assim nos sintonizarmos com os trabalhadores espirituais desta casa, com os emissários do Mestre Jesus, criando um ambiente muito propício e adequado, para que todos esses trabalhadores possam estar desenvolvendo a sua tarefa desta noite. Vamos então nos concentrar agora, elevando o nosso pensamento a Jesus Cristo. Senhor Jesus, divino amigo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, estamos aqui reunidos em Seu nome, nesta noite, para mais uma noite de aprendizado, de crescimento, de elevação moral e espiritual. Te pedimos a Sua santa presença entre nós todos neste momento. Que os espíritos amigos, trabalhadores abnegados da seara do Mestre, estejam aqui entre nós neste momento e encontrem um ambiente com muita paz, harmonia, fraternidade reinante, amor, e assim possam trabalhar tranquilamente e livremente, espalhando todas as bênçãos espirituais de que somos necessitados, segundo a misericórdia de Deus, nosso Pai, e os nossos merecimentos. Por isso, nós aqui reunidos, rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos trabalhadores benditos que estejam conosco neste momento e que sejamos agraciados com os eflúvios salutares do amor bendito que vem de Deus. Fica conosco, ó Senhor Jesus, neste momento, e para que possamos assim bem aproveitar esses minutos que vamos passar juntos em fraternidade. Sê com todos agora e sempre, Senhor Jesus, que assim seja.
Então hoje nós temos a alegria, né, de estarmos dando continuidade ao nosso mês espírita de Venceslau-Braz, contando hoje então com a palestra magnífica, né, do nosso querido irmão Luiz Antônio, que veio lá da União Espírita Jesus Nazareno de Santo Antônio da Platina e vai tratar do tema o Espiritismo e a Atualidade. Essa é a proposta dele para a palestra desse dia, então, dentro da nossa programação do mês espírita. Com certeza será mais uma noite de muito aprendizado para nós todos. Que Jesus nos abençoe, a cada um aqui presente, né? E passa a palavra então ao nosso querido irmão Luiz Antônio. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que envolva os nossos corações, que dilate o nosso entendimento, para que nós possamos, tanto aqueles que estão no corpo físico, quanto aqueles que já o deixaram, e que estão aqui conosco, intercambiarmos a mesma vibração, no mesmo pensamento, sempre com o propósito do nosso crescimento, principalmente do nosso crescimento espiritual. E por falar em crescimento, podemos iniciar a nossa conversa desta noite lembrando o momento que o nosso planeta passa. As convulsões sociais, os conflitos, a sociedade se estertorando nas defesas daquilo que acreditam ser o melhor, para aquilo que eles defendem. E nós vemos, por exemplo, as religiões defendendo esta ou aquela forma de pensar. E é muito comum nós ouvirmos a teoria de que esse planeta nosso, ele vai ser eliminado. E que então nós seremos ou agraciados junto a Deus, ganhando céus, ou indo para as profundezas, queimar para o resto da existência, e ela é infinita, pelos pecados que nós cometemos. O que é certo é que se defende que essa terra vai ser extinguida, vai ser eliminada. Eu penso que seja essa teoria baseada em 24 de São Mateus, no Novo Testamento, quando os discípulos chegam a Jesus e fazem a seguinte pergunta: Senhor, dize-nos quando acontecerá tais coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo-lhes, disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais, fomes,
pestes, terremotos em vários lugares da terra. Porém, ainda não é o fim. Quando o meu reino for pregado a todas as criaturas, então virá o fim. E a interpretação desse texto foi de que virá o fim do mundo, ou seja, do planeta. E a doutrina espírita faz a seguinte pergunta: quando o meu reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Qual é o reino que Jesus veio pregar? Reino de amor. Então, quando o reino de amor de Jesus estiver em todos os corações, não haverá mais pestes, terremotos, pais contra filho, filho contra pai, e assim por diante. Porque já superamos esse processo. Então, é baseado em cima desta realidade que nós vamos fazer uma viagem através do que a espiritualidade nos repassa sobre o momento que nós estamos atravessando, mas também sobre o que a doutrina espírita nos repassa, de que nós estamos saindo de um mundo e adentrando um mundo novo. Ou seja, estamos eliminando um mundo para adentrarmos ao mundo novo. Estamos saindo de um mundo de provas e de expiações, onde o mal predomina, e por consequência tudo aquilo que o mal gera, para adentrarmos um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. E todo o bem que se gera, mudando o psiquismo, mudando a forma de se pensar, mudando toda uma realidade que hoje nós vivemos. E para isso, nós trouxemos uma primeira pergunta feita aos espíritos, que está no Livro dos Espíritos, sobre essa realidade. Pode um mundo completamente formado desaparecer, disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Foi a pergunta feita aos espíritos. E os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. E aqui começamos a refletir. Da mesma forma que nós nos renovamos como seres vivos, o mundo que também é vivo e pulsa, também se renova. Mas como é que essa renovação ocorre? De que forma ela acontece? E aí nós podemos ir para uma segunda pergunta do Livro dos Espíritos. Lá no item 114. Quando é perguntado aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Deus cria um espírito mau? Aquela tendência que já vem desde criança, a maldade, Deus é quem criou? Será que Deus tem aqueles espíritos que Ele criou que já veio bonzinho, amoroso, caridoso, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo? E outros que Deus mandou com todas essas imperfeições? Então os espíritos respondem a essa pergunta. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passa de uma ordem inferior
para outra mais elevada. Por isso que nós temos na Terra em torno de 9 bilhões de pessoas. Não tem uma igual a outra. Porque são espíritos em diferentes estágios de evolução. E conforme esses espíritos vão se evoluindo, conforme esses espíritos vão se tornando mais humanos, conforme esses espíritos vão se afastando do instinto animalizado que nós ainda possuímos, para se tornarem seres humanos melhores, então o planeta também vai tendo o seu processo de evolução. Saindo de um planeta onde a maldade ainda impera, para um planeta de evolução maior. Por isso que nós vemos os espíritos nos contarem que esse planeta Terra já foi um planeta primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações. Estamos adentrando uma era de um planeta de regeneração. Mas como é que o planeta vai evoluindo de escala em escala? Deus pega uma varinha tipo Harry Potter e clica e a partir dali é outro planeta? Ou é cada um de nós passando pelas provações, pelas durezas, aprendendo a ter fé, confiança nos desígnios de Deus, porque Ele é justo, só nos acontece aquilo que nós precisamos. Então, indo em frente, chegamos à questão 192 de O Livro dos Espíritos. E lá está a seguinte pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros grandes intermédios? Outros graus intermédios? E os espíritos respondem: não. Aí nós entramos num conflito. Porque muitas das religiões que nós conhecemos diz que nós nascemos e temos que se tornar santos só naquela encarnação, só naquela vida, e ao desencarnarmos, o céu ou o inferno, dependendo do que nós fizemos. Mas os espíritos dizem que não, que nós passamos por diversas escalas, inclusive nos dizendo que numa reencarnação nós fazemos uma programação de crescimento intelectual, numa outra existência uma programação de crescimento moral, e essas duas asas é que fazem com que nós alcemos voos rumo à espiritualidade maior. E continuam os espíritos: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, nos explicando que muitas vezes nós vivemos uma vida regrada de tal forma que imaginamos, estamos prontos para ganhar os céus, por exemplo. Mas vem os espíritos e diz o quê? Que essa é a natureza terrena, que a natureza espiritual tem outros graus. Eu sei que causa um pouco de impacto, eu sei que pode ser até polêmico,
Mas nas esferas superiores, diz-nos Emmanuel, que a comunidade de Cristos, espíritos puros como Cristo, um deles esteve conosco. Encarnou na Galileia, conviveu junto aos simples, aos pescadores, aqueles que ali viviam de maneira simples. E ele defendeu a estes em várias passagens do Evangelho. Graças te dou, Pai, porque bloqueaste estes aos grandes, mas revelaste aos meus pequenininhos. Colocando que a humildade é fundamental no sentido da evolução espiritual. E nesse mesmo contexto, nós vemos a pergunta 365 de O Livro dos Espíritos. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Por que é que nós encontramos graduados numa universidade que pega uma arma, entra num cinema e faz uma chacina? Se é graduado numa universidade. Por que é que nós encontramos uma pessoa como Bin Laden, que foi estudar como é que era formado as Torres Gêmeas? Isso está no documentário da BBC. E ao estudar, descobriu que as colunas de sustentação do prédio, se houvesse o impacto de um avião e ele explodisse, o calor criado pela explosão simplesmente afetaria a coluna do prédio e todo ele viria abaixo, pelo peso que estivesse acima. Então tinha que ser o ponto exato de batida, para a coluna de sustentação poder ceder, com o peso que estava acima. E aí tudo desmoronaria. Olha a inteligência. Por que mentes assim? E os espíritos respondem: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados desses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta na ciência, durante outro, na moralidade. Colocando que nós vamos fase a fase evoluindo, que não conseguimos numa única reencarnação ter as condições de crescer tanto moralmente quanto intelectualmente, a ponto de atingir um estágio de ser um espírito evoluído. Por isso que nós vemos uma irmã Dulce abrir mão de uma realidade para se dedicar a outra. Por isso que nós vemos um Albert Einstein abrir mão de uma realidade para nos trazer uma série de informações sobre outras. Dr. Brian Weiss, diretor do Hospital Monte Sinai, uma das maiores autoridades na área de neuro, escrever um livro como Muitas Vidas e Muitos Mestres, best-seller. Só o amor é real.
onde ele conta uma história linda de amor entre uma moça dos Estados Unidos e um rapaz do México, que quando ele fazia regressão de memória, um conhecia o outro, mas nunca tinham se visto, e ele promoveu o encontro dos dois. Está no livro. E quando ele veio ao Brasil fazer uma palestra, em Porto Alegre, as páginas amarelas de uma grande revista brasileira perguntou a ele: o senhor conhece Espiritismo? Ele respondeu: não conheço, não quero conhecer, eu sou um cientista. Mas pense num espírita na área da ciência. São os estágios evolutivos que nós atravessamos. E então, lá na pergunta 780, é perguntado assim aos espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Mas Kardec não ficou feliz com essa resposta. Então fez em seguida: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Olha a resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. A melhor forma de entender a evolução moral, o progresso moral, é justamente começar a entender o bem e o mal. Se nós perguntarmos a algumas pessoas ligadas a alguma instituição religiosa, onde está escrita a lei de Deus? Ela pega a Bíblia e diz: está aqui. Aí Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Não está no papel. Está dentro de nós. 400 anos antes de Cristo, Sócrates dizia: dai-me um escravo, que naquela época não podia ter qualquer conhecimento, era um escravo. Sócrates dizia: dai-me um escravo, e eu o transformarei num sábio, utilizando apenas aquilo que ele já possui. 400 anos antes de Cristo, na Grécia. Porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que ele dizia: brilha a vossa luz. E continua os espíritos: o homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Mostra-se o bem e mostra-se o mal. E diz: você tem livre-arbítrio. A escolha é sua. O bem te levará a isso. O mal te levará àquilo. Escolha. Só que cada escolha tem uma consequência. Não é Deus indo lá e fazendo o outro virar santo na marra. É Deus mostrando que dentro de você está a sua santidade ou a sua perdição. Eu tinha uma secretária, e a irmã da minha secretária tinha uma vida, digamos assim, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E quando ela me conheceu, eu passei a repassar algumas leituras, fui explicando, e ela era muito arguta, muito curiosa. E um dia ela chegou em mim e falou assim: eu me arrependi muito de ter conhecido você.
E eu disse, por que, Claudete? Porque antes de conhecer você, eu fazia o que eu queria e não tinha nada que me cobrava. Depois que você começou a me explicar as coisas, tudo que eu vou fazer, eu paro e penso, ai meu Deus. É a evolução. É o conhecimento do bem e do mal. Então não adianta ser intelectualmente, altamente inteligente, se não desenvolvermos o conceito moral. Quando eu aqui cheguei, naquela mesa ali onde estão os livros, eu peguei o primeiro livro da ponta e abri o acaso. E por coincidência, se é que existe essas coisas, né? Estava lá esta pergunta: pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Só a racionalidade, só a intelectualidade, só aquilo que eu chego à conclusão pelo que a mente me diz, ajuda na evolução da Terra? E a resposta de Emmanuel: por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros de cultura da Terra têm abusado largamente desse conceito, intelectualidade. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Grego? E vamos em frente. A razão sem o sentimento é fria e implacável com os números, e estes podem ser o fator de observação, de catalogação de uma atividade, mas nunca criaram a vida. E conclui: a razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. E é nessa hora que eu me lembro de Albert Einstein, que desenvolveu o seu processo de espiritualidade através da ciência. Quando ele foi estudar a lei da cisparidade, quando então o espermatozoide desce em direção a uma trompa, e ali o óvulo se transforma em ovo, e acontece ali o zigoto, ou seja, uma única célula, a lei da entropia, que depois se biparte, 2 células, e se biparte, 4, e se biparte, 8, e se biparte, 16, até formar 1 trilhão de células, que é o que nós possuímos. Só que Albert Einstein chegou a uma conclusão: se ela se biparte, deveria ser a metade da energia para cá e metade para cá, já que ela se bipartiu. E percebeu que se bipartia, mas cada célula continuava com o mesmo quantum de energia da original. Então, o que é que disse Albert Einstein? Fora do universo e dentro do universo, há uma energia atuante. Não falou Deus, mas por isso, a necessidade de nós mergulharmos no conhecimento. Bem, se é do bem e do mal que nós precisamos distinguir, se a partir do livre-arbítrio e do conhecimento do bem e do mal que nós começamos a nossa evolução moral e espiritual, nós fomos buscar lá no livro Ação e Reação, num item chamado Conversação Preciosa, quando Sanzio
e Clarencio estão ali. E Hilário resolve fazer uma pergunta àquele benfeitor espiritual das escalas superiores. E pergunta a ele: amado instrutor, a face da gravidade de que a lição se reveste para nós, porque ali eles estão aprendendo o que está acontecendo, que devemos entender como sendo o bem e o mal. Bom, acabamos de verificar que a evolução acontece a partir do momento em que nós distinguimos o que é o bem e o mal. Aí lá no livro Ação e Reação, o benfeitor pergunta, o instrutor pergunta ao benfeitor espiritual, e a resposta é: o bem, meu amigo, é o progresso, é a felicidade, é a segurança, é a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Então, bem o quê? É o progresso. Mas esse progresso é para todos os nossos semelhantes ou é para uma casta? A felicidade é para todos, ou eu estou sendo feliz e os outros? A segurança é minha, estou me defendendo, estou muito bem seguro. Então, ele continua e diz assim: e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. O bem é quando é para todos. Mas quando qualquer atitude nossa só vê o nosso bem e não o bem de todos, é o mal. Por isso que no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta: o não fazer o mal é um bem? E os Espíritos respondem: o não fazer o bem é o mal. Inverte-se. Eu não me meto com a vida de ninguém, mas também não é que me meto com a minha, então está tudo bem que eu estou isolado do mundo. E continua o benfeitor a expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinala a permanência nas linhas inferiores do espírito. Bom, paremos e reflitamos. Se o nosso planeta está saindo de planeta, de provas e de expiações, para entrar num planeta de regeneração, se aqui predomina o mal, se esse novo planeta predomina o bem, se lá nesse novo mundo que nós vamos ter, que é o nosso mundo, porém numa outra faixa de amor e de vibração, não vai ter o egoísmo, a vaidade, a insensatez e o orgulho. E aqueles que continuarem persistindo nas faixas inferiores do espírito, o que vai acontecer? Não estarão nesse novo planeta. Não estarão aqui conosco. Divaldo, de uma maneira fechada, não publicada, comentou no congresso, com alguns que estavam junto a ele, que Joana havia lhe dito que muitos desses que lesaram a pátria em proveito próprio, que representando o povo se locupletaram, estão desencarnando, nem na nossa psicosfera não estão mais. Já foi direto. Aqui não reencarnou, nesse novo planeta não. E vão voltar para mundos primitivos. Por quê? Porque continuam inteligentes. O que o espírito adquiriu não é tirado. E lá nesse mundo primitivo, a inteligência vai ajudar a evolução daquele mundo primitivo, daquele planeta.
Mas onde o amor predomina, ainda não. Como a teoria dos anjos caídos, que está na Bíblia, que olha aos céus e sente uma saudade. Está na Bíblia. Saudade porque lá já estiveram, e não podiam continuar lá, mandaram para cá. Então, nós podemos compreender como isso ocorre. E aí trouxemos a Gênese, para continuar a reflexão e o entendimento sobre esse atual momento da nossa humanidade. Aliás, o Espírito São Luís, que foi um dos coordenadores do lançamento do Espiritismo em nossa pátria, faz o seguinte comentário: por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá, porque cada coisa deve vir a seu tempo. O que São Luís está dizendo com isso? Que justamente na transição desse planeta, na mudança que nós estamos observando, a doutrina espírita é o leme para navegar nesse barco que estamos. E vamos entender isso da seguinte forma. Lá no último capítulo de A Gênese, no item 9 do livro A Gênese, que é um dos 5 livros do Pentateuco Espírita, está escrito assim: sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, que é o nosso caso, para os indivíduos, as crises do crescimento. Quais são as crises do crescimento? Até os 7 anos você não está totalmente encarnado e tem um comportamento. Nos 14 você já começa a ter todo aquele processo da preparação para a adolescência. Nos 21 você já acha que é o dono do mundo, porque agora estou na maturidade, na maioridade. E vamos em frente. O planeta a mesma coisa. Enquanto é primitivo, levado pelo instinto. Quando ele começa a ter seu processo, altera. A verdade é que ninguém sai da infância para a adolescência sem uma crise. É a crise hormonal, é a crise da identidade. Aí quando chega lá no período seguinte, que é o da adolescência, é a crise da rebeldia. O planeta idem. O planeta idem. Então nós imaginamos as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Dilate isso no sentido do planeta e da vida. Temos as nossas fases de primavera, o iluminismo, os grandes filósofos, os grandes artistas. Mas tivemos nosso período de inverno, como a era negra da humanidade, 400 anos que a humanidade não pôde evoluir. Porque foram dominando os povos e deixando na ignorância, que é a melhor forma de comandá-los. E continua a Gênese. Aqueles se tornam muitas vezes penosas, aquelas se tornam muitas vezes penosas,
dolorosas, e arrebata consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Depois da tempestade, a bonança. Então passa-se uma fase difícil, mas logo em seguida vem a fase de crescimento. Por quê? Porque durante o período difícil nós aprendemos a administrar o que nós temos. Tem muita água? Esbanjo. Aí vem a seca, os rios começam a secar, e o serviço de água diz o quê? Economizem, não fique muito tempo embaixo do chuveiro, vai escovar os dentes, abre, molha a escova, fecha a torneira. Quantas cidades estão assim? Mas depois que a água voltar, muitos vão continuar na disciplina da dificuldade que os ensinou. Nós somos assim no contexto evolutivo. E continua. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho de sua transformação, pelo que vemos agitar-se em todos os lados, presa como uma espécie de febre, como que impelida por invisível força. O que nós estamos vendo? A transformação da humanidade através de uma série de situações, em todas as áreas. 50 anos atrás, se alguém chegasse e falasse, você vai ter um aparelhinho que você liga e você vai falar com alguém, alguém falava, pode internar, tá louco, tá pirado. Olha onde nós chegamos. Hoje alguém entra no hospital, se fazem 2 pequenas incisões, enfiam 2 catéteres e um médico em Londres opera você aqui em Curitiba. Através de um vídeo. Comandando de lá a sua cirurgia aqui. A pergunta é, essa evolução tecnológica acompanhou a evolução moral? Mas atualmente nós estamos vendo algumas situações aprendendo a serem trabalhadas. Antigamente nós olhávamos uma situação e falávamos que falta de vergonha, Deus o livre. Hoje você tem na sua família para aprender a respeitar o estágio do outro. São fases. Vamos em frente. E conclui esse capítulo de A Gênese. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Estertorando. Esse defendendo isso, aquilo defendendo aquilo, aquele brigando por isso, esse aqui, esse burburinho todo, até que se estabilize. E termina a Gênese. Quem a observar então, achá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis e nas suas crenças. Numa palavra, em todo o seu estado social. Então, a sociedade, através das pessoas, está mudando seus costumes. Estão revelando o seu caráter. Alterando-se as leis. Hoje nós temos leis que jamais podíamos imaginar que ela fosse vir. E alterando as nossas crenças. Então nós estamos vivendo tudo isso nesse momento, nos diz a doutrina espírita. É natural que haja esse estertor todo. No livro Diálogo dos Vivos, Emmanuel diz que nós estamos com os piores espíritos que ainda tinha chance de reencarnar na Terra. Então imagina a situação que nós estamos. Qual é o horário mais escuro da noite? É o que antecede a aurora.
da madrugada. A aurora está vindo. Está a caminho. Por isso que estamos no período mais escuro. Vamos em frente. Como é que essa evolução acontece? Saímos do mal, entramos do bem. E como fica o processo material e espiritual? Vivemos atualmente numa sociedade que valoriza a embalagem, o rótulo, o corpo. E estamos também adentrando o processo em que o espírito está desesperado. Olha a quantidade de pacientes nos consultórios psiquiátricos. Então nós estamos vivendo esse burburinho, ainda defendendo o materialismo, sem nos adentrarmos à espiritualidade. E alguém olha para você e diz assim: parece que nada está bom para mim. É uma melancolia que eu não sei explicar direito. É um vazio que eu não consigo preencher. O que será que é isso? E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo, que nada mais é que a Joana de Anjos, para quem não sabe, vem dizer que a melancolia é a programação espiritual feita lá, que quando chegou aqui nos desviamos e fomos para outros rumos, e o espírito se entristece, porque não está cumprindo a programação feita. Por isso os conflitos. E lá no livro, Estudando a Mediunidade, nos domínios da mediunidade, Aulus nos diz assim: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E de certo precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. Ou seja, nós estamos neste momento, atravessando o momento, em que logo mais ali adentramos a era do Espírito. Mas para adentrar a era do Espírito, o que é que nós necessitamos? A religião cósmica do amor. Não é esta, aquela ou aquela, nem doutrina espírita, é a religião cósmica do amor. É a parábola do bom samaritano, que o outro está lá caído, ele não chegou e perguntou: você é de que raça? Que religião que você tem? Conforme eu te ajudo, conforme eu não te ajudo. O que é que Jesus diz na parábola? Tomou-se de compaixão. Amor. Religião cósmica do amor. Recentemente, num congresso, isso está no YouTube, quem tiver interesse. Está lá no YouTube. Recentemente teve um congresso espírita. Sabe quem era uma das convidadas para dar a palestra no congresso espírita? Irmã Ayla, doutorada e pós-doutorada em teologia, as cartas de Paulo. Haroldo Dutra Dias leva ela para o congresso para ela falar de Paulo. Congresso espírita. Se alguém tiver interesse, eu tenho ela gravada num pendrive aqui comigo. E ela fala no congresso. E diz assim: isso não quer dizer que eu concordo com tudo que a doutrina espírita fala. Isso não quer dizer que vocês concordem com tudo que eu falo. Mas quero dizer que ambos temos o mesmo pensamento em Cristo. Olha. E no livro Roteiro,
gostaria de fazer um comentário. Um pouquinho mais rápido. Se nós não desenvolvermos em nós a era do Espírito, o que é que nós somos? Materialistas. Só há uma forma de nós adentrarmos a religião cósmica do amor, pela espiritualidade. Porque pelo materialismo nós não conseguimos. Se é pela espiritualidade, nós achamos o quê? Que passou o período do corpo físico, nós adentramos o período do espírito, que adentramos o mundo espiritual e o material se foi. Mas se eu sou materialista, o que que ocorre? Nasci, comecei, morri, fui para o túmulo, acabou. Então, o que nós precisamos nesse atual momento da humanidade? Aqueles que vão se aprofundar no conhecimento sobre espiritualidade, para serem aqueles que os espíritos, independente de qualquer religião, conta para que ajude o processo da transição do materialismo para a espiritualidade. E nisso, a doutrina espírita não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque é onde se aprofunda tudo isso que nós estamos conversando. Vou dar um exemplo prático. Minha mãe ficou doente essa semana. Aliás, minha mãe teve uma crise doente já está há algum tempo. Minha mãe teve uma crise essa semana, às 2h pouco da manhã. Eu moro com ela. Então, imediatamente, eu e minha irmã que estava, chamamos o SAMU e fomos para o hospital. Chegamos lá, já imediatamente nos atenderam, e aconteceu um fator interessante. Eu tenho uma irmã que é metodista, e eu tenho outra irmã que é da Congregação Cristã no Brasil. A igreja, que por sinal está muito próximo de nós aqui, o templo físico. E ocorre que nós temos um grupo na família. Às 2h pouco da manhã, minha irmã, crente da congregação, botou o véu na cabeça e foi orar porque não estava se sentindo bem. E quando foi orar, pediu para que, para nós, os benfeitores espirituais, para eles, os anjos de Deus, ajudassem. Minha irmã metodista dormindo. E sonha que a minha irmã evangélica, estou contando isso porque se tivesse assistindo está gravado. Sonha que a minha irmã, essa que é evangélica, diz para ela que precisa dela lá, junto com a minha mãe. E ela acorda. Acorda e olha no grupo da família, está lá. Pegou o marido, 2h da manhã estava entrando no hospital. E quem é que ficou com a minha mãe dentro do hospital, hein, quando ela estava lá? Ah, coincidência, será? Mais uma evangélica, outra, como é que acontece isso? Para os espíritos não existe isso. Muda-se apenas as denominações, mas palavras. E acordou, olhou no grupo, estava lá a informação que a minha mãe estava no hospital. Pegou o marido e se foi para lá. Daqui a pouco entra a baixinha, minha irmã lá. Ô, Zé Antônio, a mãe já está sendo. A outra saiu, ela entrou e ficou com a minha mãe. E o médico falou, melhor já era quase 6h da manhã, melhor vocês irem descansar. A outra vai ficar aqui, tudo aí que nós vamos dar uma descansadinha do período todo. Mas por que eu estou contando isso? Para ver como os espíritos atuam independente dessa.
O que vale é a sua intenção. Isso é o que vale. Para concluir a nossa conversa, no livro Roteiro, no item 10, que fala sobre religião, dá para nós fazermos uma breve navegada para concluir o nosso raciocínio. Lá diz: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. Evolução. Você pega um óculos, você olha aqui e enxerga a parte. Agora você pega um microscópio, olha e você enxerga os infinitamente pequenos. Os vírus. E graças a esse é que nós vamos descobrindo aquilo que pode combater uma febre, uma situação e assim por diante. Então a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos, amplia. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Por quê? O que é que nós estamos fazendo aqui? Estimulando as pessoas a pesquisarem, a mergulharem no conhecimento. Isso é a filosofia. Não era assim que Sócrates fazia, o criador da filosofia, 400 anos antes de Cristo? Não respondia uma única pergunta se não fosse com outra pergunta. Aí alguém fazia uma pergunta para ele, respondia com outra pergunta. Ia até que a pessoa chegava à conclusão por si mesmo. Filosofia. A doutrina espírita é ciência dos fenômenos. É filosofia da mudança de comportamento através do raciocínio que você chega. E é religião. Porque segundo Emmanuel, a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida, diz o texto. Dele parte as correntes imperceptíveis do desejo que se substanciam em pensamentos no dínamo cerebral. Por isso que Jesus dizia assim: onde está o seu desejo, aí está o seu coração. Isso é religião. Qual é o desejo? Eu desejo fazer o bem, não consigo ainda, mas eu desejo. Está lá no coração. Tem um pensador indiano chamado Osho, que ele diz assim: a mente divide, o coração une. No pensamento indiano dele, o que ele quer dizer com isso? Que todas as separações, por exemplo, foi a mente que fez. Eu não sou boba, eu não sou trouxa, não, tudo a mente. Mas e o coração faz o quê? Ame. Ame. Nós ainda estamos nesse estágio? Não estamos ainda. Mas é o caminho. Religião cósmica do amor. E continua. Para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Começou no coração. Materializou-se no desejo. E aí foram para as ações. E ele diz: a religião é a força que está edificando a humanidade. Olha como ele conclui o texto. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Como será esse novo planeta de regeneração? Um novo caráter e um novo sentimento. Por isso que ela vem nos dizer justamente que nós devemos valorizar sim a intelectualidade. Valorizar sim. Jesus disse o quê? Viver no mundo sem ser do mundo. Dai a César o que é de César. Precisamos de materialidade, precisamos sim da intelectualidade,
Mas aí eu faço uma pergunta. Alguém está internado num hospital psiquiátrico porque não sabe uma equação de segundo grau? Todos que estão internados lá estão por um processo relacionado ao psiquismo. E muitas vezes do coração. Então, qual é o teste supremo para todos nós, meus irmãos? O teste supremo da alma são os relacionamentos. Conviver com aqueles que nós não nos simpatizamos. É lá que temos que mostrar o amor. Conviver com aqueles que não pensam como nós pensamos. Você é contra determinado tipo de união, mas você convive com eles. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Para fechar a nossa conversa dessa noite, eu trago um livro chamado Ceifa de Luz. Lá no item 26, em que o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: convence-te de que a lei da divina sabedoria não se enganariam. Deus está enganado comigo. Esse momento que eu estou atravessando não é meu. Deus não está sendo justo. Não é possível, Deus me esqueceu. Como é que Deus permite que esteja acontecendo isso comigo? E Emmanuel diz: convence-te de que a lei da divina sabedoria não se enganaria, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Não é Deus te burilar, é o próprio burilamento que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. A inteligência, instrumento de trabalho. As forças, instrumento de trabalho. O próprio corpo físico, de lazer, de prazer, mas também de trabalho. E ele conclui: encontras-te no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Na Índia, quando você não tem alguém que te prejudica, alguém que vai lá te cutucar, alguém que seja aquele que te importuna, sabe como é que os indianos fazem? Ora, o que eu estou fazendo a ti, Pai, que tu não me dá alguém? Aqui nós oramos para não ter ninguém do nosso lado. Lá ele se preocupa porque não tem nenhum obsessor complicando a vida deles. E continua: passas pelas experiências de que não prescindes para conquistas da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou a renovar-te nos impulsos de elevação. Aquele parente difícil foi negociado antes de você vir para cá. Manda, Senhor, vamos se acertar, porque não tem outro jeito. Vamos se ajeitar. Que Deus nos envolva, todos nós, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
palestra magnífica, né? Nos faz refletir muito sobre o nosso papel, realmente, né? Nesse processo de transformação que passamos na atualidade. Isso tudo realmente nos chama a atenção, né? Para como deve ser a nossa postura, né? Diante de tudo isso que vivenciamos, tudo isso que nos atravessamos, as dificuldades, né? Esses agitos, essas situações que vivemos no mundo atual e que realmente tudo faz parte de uma programação e para o nosso aprendizado, né? Para a gente conviver melhor com cada indivíduo, com cada ser humano. E agora nós temos uma ajudante aqui muito especial que vai fazer uma entrega, só não pode quebrar o presente. Vai fazer a entrega de uma lembrancinha para o nosso amigo Luiz Antônio. Pode entregar, Cecília. Tem que tirar a foto. Nossa, Cecília, que tá um sol aqui. Tá meio tipo. Tá no estilo Falcão. Peraí. Para com o girassol, senão ele sai tremido, filho. Mas acho que não é ela, acho que é o vinho. É o vento. Aí. Muito obrigada. Obrigado. E lembrando que nesse sábado agora, então, nós vamos ter a festa, né? Teremos a festa para as crianças a partir das 3 da tarde, aqui na frente do Centro Espírita. Vamos, né, verificar aí como que vai estar o tempo, mas esperamos que, né, tudo dê certo, né? Então vamos realizar e precisamos aí dos voluntários, né, para trabalhar na festa, né? Então quem puder vir aí colaborar com a gente, tá? Estamos precisando dos voluntários para ajudar aí na atender a criançada. E depois tem aquela mutirão da faxina. Então a gente precisa da ajuda aí do pessoal. A gente descobre, olha, cada habilidade. Operação Formiguinha. Isso mesmo. E as doações, né, que nós estamos recebendo as doações em doces, né, refrigerantes, quem quiser colaborar, estamos recebendo as doações também, né, nesses itens aí. No domingo daí não teremos grupo de estudo, tá, devido às atividades aí que nós vamos fazer no sábado, então no domingo nós não vamos realizar o grupo de estudos. E também convidamos a todos aí para a palestra da próxima semana, na quinta-feira próxima, nós teremos a palestra musicada, a palestra com o Edson Ronck, lá de Pinhalão. Ele vem aí com os irmãos lá do Centro Espírita Caminho da Luz de Baiti, e eles vão estar aqui conosco, eles vão fazer uma palestra diferente, né? Vai ser uma palestra com música, tá? Então, convidamos a todos também para estar aqui conosco na próxima quinta-feira. Rogamos a Jesus, né, que nos abençoe a todos, que possamos realizar a nossa festa no sábado aqui, então, né? Tudo corra bem dentro do nosso planejamento, né? Que as crianças se divirtam bastante, né? Que seja um momento de alegria para elas todas, que é esse o nosso objetivo, né? Sabemos que existe um direito, né, contido na nossa Constituição Federal, que é um direito que está lá no artigo 227 da Constituição, que fala que toda criança tem direito à recreação, né? Então é uma coisa que às vezes é negligenciada pelas pessoas, as pessoas acham que é uma festinha só, mas não, ela tem um propósito de concretizar algo que para as crianças é fundamental, que é a diversão, a recreação, a alegria, né? Que para elas a nossa própria lei já reconhece como um direito fundamental delas, que elas têm que ter esses momentos de diversão. Então nós proporcionamos isso também, além do que obviamente nós sabemos, né, que sob o ponto de vista espiritual também há toda uma atuação, porque nós rogamos, né, aos benfeitores espirituais que estejam aqui conosco a iluminar, a amparar, a assistir, a dispensar toda a sorte, né, de bênçãos espirituais sobre essas crianças que vão estar aqui visitando a nossa casa no sábado. Então, é um momento realmente de muita alegria, muito importante para todos, e agradecemos imensamente a todos que têm colaborado. E como o nosso irmão Luiz Antônio lembrou hoje aqui, né, a religião universal do amor, porque quem tem colaborado para essa festa não é só espírita. Os irmãos de todas as religiões têm colaborado com essa festa, né? Vem trazer ajuda, vem ajudando de diferentes locais aí,
tem colaborado, e todas as religiões têm ajudado. Então é esse que é importante, né? Essa colaboração, essa cooperação magnífica entre todos os irmãos, e que agradecemos imensamente todos os irmãos, né, espíritas ou não espíritas, que estão colaborando para a gente realizar essa festa. Deixamos aqui o nosso muito obrigado, que Deus abençoe infinitamente a todos pela colaboração. Convido a todos também a ouvir o programa Momento Espírita na rádio TFM 95,7 aqui em Venceslau, todas as noites às 10 da noite, e lá em Siqueira Campos na rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias às 6 da manhã e às 6 da tarde também o programa Momento Espírita. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, né? Para que possamos assim então, agraciados com as bênçãos do Mestre Jesus, né, voltarmos para os nossos lares em tranquila serenidade. Vamos nos concentrar agora então, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos nos concentrar, levando o nosso pensamento a Jesus Cristo neste momento, para que possamos assim nos conectar então com os trabalhadores espirituais dessa casa, os emissários do Mestre Jesus, rogando as bênçãos do mais alto a todos nós aqui presentes. Divino Mestre Jesus, te rogamos as bênçãos celestiais sobre nós todos, sobre as nossas crianças, sobre todos os nossos entes queridos e familiares, onde quer que eles estejam, para que as bênçãos celestiais se façam presentes em cada um de nós aqui reunidos, todos os irmãos que nos acompanham pela internet, sejam agraciados com a luz bendita do Mestre Jesus. Rogamos ao Senhor da vida que nos ilumine a todos e nos abençoe em nossos propósitos de servir no bem, que as atividades dessa casa espírita sejam sempre amparadas e assistidas pelos benfeitores espirituais, que no sábado possamos realizar a atividade conforme planejado, que possamos assim receber também a visita dos benfeitores espirituais, a dispensar todas as bênçãos às crianças e suas famílias que estarão aqui reunidas conosco em nossa casa espírita. Obrigado, Senhor Jesus, visita-nos, fica conosco, nos ampare a todos, nos abençoe a cada um. Seja conosco hoje e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Obrigado a todos então e até sábado, se Deus quiser. Exposição, né?